nosso programa especial de hoje vai conversar sobre um tema muito polêmico e que ainda é novidade para muita gente. Vamos conversar sobre projeção astral. O que será isso, projeção astral? É como fazer? É um dom especial? É possível mesmo você conseguir sair do seu corpo de forma consciente e se projetar para qualquer lugar em outras dimensões e até no planeta Terra? Será que isso existe de fato? Qual o objetivo da projeção astral? Como distinguir a projeção astral, produção de um sonho? Vamos desvendar esses mistérios da projeção astral a partir de agora no nosso programa Diário News, nesta programação especial de fim de ano. Tá tudo ok, produção? Estou só aguardando aqui no ponto, produção. Ok? Tudo? Um minuto, daqui a pouquinho. E para falar sobre esse tema, a gente vai conversar com duas pessoas que são especialistas em projeção astral, que é o Francesco Carnevale. Ele já participou aqui de algumas entrevistas há algum tempo atrás, e a Meire J. Costa. Ela é projetora astral, escritora e palestrante e terapeuta, que vem realizando aí um trabalho fantástico pelo Brasil. E o Tiesco também, né, no seu canal lá no YouTube, Merkabah Dimensional. Os dois são pessoas que eu conheço, que eu acompanho, são profissionais, são pessoas altamente responsáveis e que têm uma credibilidade diferenciada. É por isso que eu os convidei para participar hoje desse nosso bate-papo aqui na TV Diário do Sertão, para que vocês possam entender o que é essa projeção astral, né? Essa história da projeção já vem há muito tempo, mas está ficando mais em evidência a partir desses tempos. E há muitas pessoas que não conhecem, julgam por não conhecer. E tem o mais interessante, tem muita gente que está fazendo projeção astral sem perceber que está fazendo projeção astral. E esse tema é muito palpitante e eu tenho certeza que vocês vão ficar ligados com a gente nesse bate-papo de 1 hora com o Francesco Carnevale e a Meire J. Costa. Ambos são do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. A gente vai conversar com eles via link, né? Via link. Porque pela distância não dá para eles chegarem aqui ou ir para lá. Então a internet tem seus pontos positivos e acaba ajudando a gente a estreitar essas distâncias físicas para que a gente possa trazer sempre entrevistas palpitantes, entrevistas de assuntos diferentes, assuntos aí que fazem vocês pensarem fora da caixa. Na entrevista do dia, que começa agora na sua TV Diário do Sertão, vamos falar sobre projeção astral, uma experiência consciente fora do corpo. Será que é possível isso? Você é meu convidado a partir de agora. Vem comigo na entrevista do dia. Como já adiantei, nossos convidados são dois projetores astrais, a Meire J. Costa e também o Francesco Carnevale. O Tiesco já é a figura já presente aqui em alguns bate-papos. A Meire é a primeira vez. Então vamos permitir que as damas se apresentem primeiro. Meire, boa tarde, bem-vinda ao nosso programa aqui na TV Diário do Sertão. Boa tarde, e aí, estão me ouvindo bem? Está direitinho, que a gente está com um pequeno probleminha de som. Olha que legal o cenário, Calhau, nossas árvores se complementaram. Não é? Que coisa boa, né? Eu estava vendo isso agora. Que legal, né? E aí, muito calor no Nordeste, aqui no Rio a gente está passando um calorzinho. Um prazer, uma honra estar aqui com vocês, viu? Obrigada mesmo pelo convite, me senti honrada. E para falar desse tema que eu adoro, né? Sou suspeita. Muito bem. Meire, faça uma apresentação. Quem é a Meire J. Costa? Bom, em termos de projeção, eu sou projetora desde pequenininha. É difícil às vezes a gente falar porque é um tema tão polêmico mesmo que as pessoas às vezes não entendem. Mas desde pequena que eu percebia que eu conseguia sair do corpo lucidamente, andava pela minha casa desde pequenininha. Então isso é um processo que sempre aconteceu comigo. Então depois eu passei por espiritismo, né? Passei por diversas religiões.
estudei um pouquinho até da própria projeciologia, só acalmou meu coração, na verdade, quando eu encontrei o Valdo Vieira, e isso eu tinha lá uns 19 anos, né? E na época, porque era um assunto que ninguém nem se falava disso. Quando eu tentava conversar com alguma coisa, as pessoas achavam que era uma mediunidade, e eu não queria ligação com mediunidade. E como a minha família toda era da Umbanda, tudo botava para desenvolver, para trabalhar no centro, eu não queria isso. Então, muitas vezes eu escondi. Mas aí eu consegui entender o que era através do Valdo, né? Que o Valdo é o pai da projeciologia aqui no Brasil. E isso foi transformando a minha vida, as projeções sempre fizeram parte também, e aí com isso veio o YouTube, eu comecei a gravar vídeos, escrevi livros, faço palestras hoje em dia, dou curso de projeção astral também, e agora com o método Yetiva eu estou me tornando também terapeuta, né? Trazendo as ativações para as pessoas. Muito bem, feitas as apresentações, vamos agora para o nosso querido Francesco Carnevale. Faz um tempinho que o Francesco participou aqui com a gente. Francesco, boa tarde, bem-vindo. Faça novamente as apresentações. Bem, Calhau, é um prazer enorme estar aqui de novo com você, né? Com o pessoal todo aí da Rádio do Sertão. O que acontece? Eu, na verdade, sou um contador, né? Então eu não tenho nada muito a ver com essa questão, vamos dizer assim, espiritualista, mas não levando para o lado religioso. E de uns 3 anos para cá eu comecei a ter projeções conscientes, né? Vamos dizer assim que tinha umas caixinhas que estavam fechadas e de uma hora para outra essas caixinhas começaram a se abrir. E quando essas caixinhas começaram a se abrir, eu comecei a ter contatos com algumas pessoas que eu falo aqui na fisicalidade, mas eu comecei a encontrar essas pessoas projetadas no astral. Então, eu conversei com algumas pessoas no astral, inclusive com a Meire também, né? E só que para confirmar essas informações, a gente também conversa aqui na fisicalidade. Então, em projeções, a gente conversa com esse pessoal todo, com o corpo desdobrado, né? E depois, aqui na fisicalidade, eu começava também a confrontar essas pessoas e perguntar se realmente eu não estava louco, se as informações estavam batendo, se realmente a gente teve aquela conversa. E trazendo algumas informações, eu comecei a ver que as conversas se complementavam, né? Então, a gente conversava lá em cima e finalizava as conversas aqui embaixo. E aí foi basicamente como tudo começou comigo, né? E aí eu fui conhecendo esse pessoal todo nesse caminho, como a Meire, que está aqui com a gente, que é um prazer sempre estar com ela, né? Eu já converso bastante com a Meire também sobre essas questões de projeção. E eu espero que a gente consiga passar essas informações, que não são informações novas, mas que eu sinto que é um chamado, né? As pessoas estão começando a projetar e as pessoas estão querendo entender muito sobre isso. Então, eu acho que é importante a gente começar a falar sobre esse assunto. Sim, sim, com certeza. A primeira pergunta é a pergunta mais óbvia possível, até para que as pessoas que não tomaram ainda contato, né, com o assunto. O que é a projeção astral e qual a diferença de projeção astral para sonho? Meire. Então, a projeção astral, na verdade, é uma saída extracorpórea da nossa consciência, da nossa essência, que passa a se manifestar através de um outro veículo de manifestação. Na verdade, esse nosso corpo aqui é um veículo de manifestação da nossa essência ou consciência. Eu uso os dois nomes, que as pessoas ainda confundem um pouquinho, mas essência e consciência é a mesma coisa, tá? Então, na projeção astral, quando você adormece, o teu corpo relaxa, né, ele está ali em estado de repouso, o teu corpo físico relaxa, o teu corpo astral se desprende naturalmente, processo fisiológico, todo mundo, até os bichinhos, se desprendem, baixa de metabolismo, o corpo astral se desprende, isso é normal, todo mundo faz. Agora, o pulo do gato da projeção astral é a sua consciência ou sua essência pular. Na verdade, projeção, eu prefiro usar a expressão ejeção astral, porque a tua consciência é ejetada para esse próximo veículo de manifestação, que é o corpo astral, ou o perispírito, né, como os espíritas aí classificam, lúcida, acordada, e passa a se manifestar, a agir, interagir num outro plano, na outra dimensão superior a nós. A diferença do sonho e da projeção é que quando a gente está nesse processo que a gente adormece, né, que a gente está um pouquinho mais relaxado, processo natural fisiológico, existe um processo de descarte do nosso cérebro. É como se o nosso HD fosse limitadinho.
Então, quando a gente relaxa, todas as imagens e informações que nós vamos juntando, né, ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida aqui, chega um ponto que, quando a gente relaxa, é preciso fazer alguns descartes de imagens, de situações, de tudo, é descarte mesmo. E isso é processo onírico. A nossa ciência já conseguiu até ver que, em determinados momentos, pontos do nosso sono, até dentro do período REM de sono, a gente começa a sonhar. Nosso cérebro, através das sinapses, descarta essas imagens. A gente sofre um bombardeio de imagens. Quando você tem uma mente muito criativa, geralmente escritores, né, pessoas que gostam de escrever, ou que assistem muito, consomem muito conteúdo, muito filme, seriados e tal, essas pessoas, elas têm uma facilidade de juntar esses pedacinhos de descarte e formar um enredo. Mas é sonho, tá? E na projeção, não. Na projeção, você vai sair, tua consciência vai para o lado de lá e você vai vivenciar essas situações do lado de lá. Como a gente consegue diferenciar isso? O nosso cérebro, ele possui áreas distintas, responsáveis por diversas funções. E nós temos uma área no nosso cérebro que é responsável pela memória. Isso já é teste, tá? Os nossos cientistas já estão fazendo. Quando a gente está dormindo, que começa a acender as luzinhas lá no período REM, né? Bom, coloca as pessoas para dormir, enche de eletrodos na cabeça e, conforme a gente está dormindo, vai acendendo uma área ou outra do cérebro que está sendo mapeado lá. As pessoas que estão em projeção, acende a área da memória. Significa que o paracérebro, ou o cérebro extrafísico, está gravando tudo aquilo que está se passando do outro lado. Quando volta para cá, essas informações são transmitidas, na verdade são complementadas aqui, porque está havendo uma repercussão física, né, nessa memorização, e aí você acorda e você tem aquela mensagem gravada aqui. Não quer dizer que você vai rememorar, mas ela está gravadinha no teu cérebro. As pessoas que estão sonhando não aciona essa área específica do cérebro da memória. Então, como eu aprendi desde pequena a diferenciar o que era projeção e o que era sonho? E agora eu estou utilizando até muito mais esse processo. No meu caso, como eu era desde pequena, toda vez que eu voltava em estado vibracional, que para a gente poder ejetar a nossa consciência para esse nosso veículo, esse próximo veículo, a gente tem que estar vibrando muito acelerado. E é o famoso estado vibracional. Você acelera todas as suas moléculas a um ponto X que, puf, a consciência sai acordada. Isso, às vezes, acontece para voltar também. Então, antigamente, eu voltava em estado vibracional e, ok, eu sabia quando era sonho ou projeção. Só que depois das ativações todas que eu comecei a fazer e do próprio pico que nós tivemos na ressonância Schumann, em junho do ano passado, desse ano, eu parei com o estado vibracional. Eu não sinto mais quando eu volto. Perdi um pouco a referência. Mas, desde menina, desenvolvi uma técnica que eu vou passar para vocês, para a gente saber quando é sonho ou projeção. Quando é sonho, lembra que eu falei? Não fica gravado na parte do nosso cérebro da memória. Então, o que pode acontecer? Quando você acorda, você lembra de tudo rápido, porque você ainda está ajustando todas aquelas imagens no teu cérebro aqui, ajuste mesmo, mecânico do próprio cérebro. Você acorda, lembra de tudo. Quem nunca passou por isso? E aí, daqui a 5 minutos, tu esquece tudo. Tu não lembra. Tu diz, caraca, era um sonho perfeito, a história completa. Às vezes você levanta para fazer xixi, volta, continua a história. Só que de manhã cedo você lembra rápido, depois sumiu, desvanece, ela não fica gravada, foi um sonho. Na projeção é diferente. A projeção você pode acordar, lembrar, e vai lembrar a vida inteira, porque foi um fato vivenciado. É aquele sonho que você nunca mais esquece. Sabe aquele sonho que você diz assim, caraca, eu lembro que eu sonhei no verão de 2000 e não sei quando, porque foi uma projeção, não foi um sonho. E pode acontecer de você acordar e não lembrar de nada. Mas quando você, durante o teu dia, uma coisa ou outra que você veja, funciona de gatilho. Aquilo puxa assim, o fio da meada e você lembra do sonho, né, ou da projeção inteiro. Porque, na verdade, ficou gravado no teu cérebro. Você só precisa trabalhar mais a mecânica da rememoração. Então, eu fui entendendo que quando eu consigo lembrar é projeção,
e quando eu não lembro, é sonho. Vou parar de falar para poder dar espaço para o Chesco, porque senão Tranquilo. eu falo pelos cotovelos, gente. Muito bem, vamos agora para o Francesco Carnevale. O Chesco, a Meire explicou de forma brilhante o que é a projeção astral. Algumas pessoas que estão nos assistindo agora, ou que irão assistir posteriormente, podem se perguntar, então isso aí é para pessoas especiais, só quem consegue fazer a projeção é médium, é pessoas que nasceram com esse dom especial. É isso ou qualquer pessoa pode aprender a se projetar conscientemente, ou seja, sair fora do corpo? Não, não é isso. Todo mundo faz, tá? É uma questão que todo mundo, quando vai dormir, todo mundo se projeta. Só que uns conseguem se projetar com consciência e outros não têm consciência do que está acontecendo. O que acontece? Tudo que a gente está falando aqui é um processo mental, tá? Então, a gente não está falando de você enxergar por esses olhos, né? Os olhos da fisicalidade. A gente está falando por um olho mental, que é o terceiro olho. Então, a gente tem que entender que, para você também fazer a projeção, você depende do seu estado vibracional onde você está naquele momento. Então, muitas pessoas, quando elas têm as atribulações do dia a dia, né? De trabalhos, relacionamentos, saúde, questões financeiras, essas pessoas, quando elas vão dormir, elas conseguem sim se projetar. E há um desacoplamento, como a Meire explicou muito bem, desse perispírito. Só que o que acontece? Às vezes essas pessoas, elas ficam tipo num looping. É como se elas estivessem rememorando o que elas estão vivendo aqui no dia a dia. Então elas estão projetadas, mas elas estão saindo num estado vibracional tão baixo, entendeu? Com tantos problemas, que na verdade elas não têm consciência e estão somente vivendo e revivendo aquele fato que aconteceu. Que é o que a gente chama, que é a famosa roda de Sansara, né? Que as pessoas ficam e elas não conseguem sair. Mas quando a gente consegue sair com consciência, então, saindo com um estado vibracional melhorzinho, a gente consegue andar. A gente sai aqui pela nossa casa, como a gente está falando. Para quem tem bichinhos, os bichinhos eles têm as capacidades de ver o nosso perispírito, né? Quando a gente sai. Então, é muito interessante, porque às vezes quando a gente sai do corpo, quando a gente está deitado na cama, a gente vem aqui na sala, vê os bichinhos e a gente brinca com eles. E, de repente, por exemplo, como eu tenho 2 gatinhos, os gatinhos ficam miando, porque eles sabem que eu estou ali brincando com eles. Da mesma forma também que a gente vai fazer outros passeios e vai conversar com outras pessoas, vamos ajudar em trabalhos espirituais, não levando para o lado religioso, tá? Eu só estou usando essa métrica espiritual só para dar um contexto. Mas, então, a gente faz ajudas para encarnados, faz ajudas para desencarnados, a gente ajuda também em laboratórios, a gente vai em cidades astrais, a gente pode ir em qualquer tipo de localidade para ajudar as pessoas no que elas precisam e a ter essa compreensão, né, do que realmente a pessoa é. Porque como a Meire falou, nós somos uma essência que estamos acoplados num corpo físico. Só que essa essência ela é multidimensional. Então ela não é somente esse corpo que a gente está falando aqui. Ela é uma essência acoplada nesse corpo, mas ela tem outros corpos que estão multidimensionalmente também funcionando ao mesmo momento. Então, todo mundo faz, tá, Calhau? Não é ninguém especial, não sou eu, não é a Meire. Realmente é um trabalho que tem que fazer de exercício diário, entendimento da onde você está e o que você é. E você compreendendo isso tudo, é como se você estivesse indo numa academia. Para você ficar um pouquinho mais forte, você vai lá e treina todo dia para o seu músculo crescer. Da mesma forma, você vai treinar o seu mental para você estar apto a fazer esse tipo de coisa que a gente está conversando. Muito bom. Meire, há perigos na projeção astral? Alguém, de repente, começou a se projetar ou aprendeu uma técnica e está conseguindo sair conscientemente do corpo. Há perigos nessa transição em sair do físico para o corpo astral ou não há nenhum perigo nessa dimensão astral? Perigo tem da gente sair de casa com essa cidade violenta que a gente vive. É verdade. As pessoas têm o medo do desconhecido, né? A gente costuma ter medo daquilo que a gente não conhece. Mas é a mesma coisa. Eu brinquei, mas é a mais pura verdade. Sendo que lá a gente tem muito mais defesa do que aqui. Aqui, quando a gente está nesse corpo mais pesado, a fisicalidade nos torna muito mais vulneráveis a qualquer tipo de ataque. Do lado de lá, a gente tem como se defender até melhor, porque nós temos também condição de enxergar melhor o perigo. Aqui nem sempre a gente enxerga o perigo. Do lado de lá, a gente faz uma leitura energética de tudo que está ao nosso redor com muito mais facilidade. E também a gente pode se proteger, a gente pode se blindar,
dependendo da situação, do nível de consciência que a gente está também, a gente não vai para um lugar tão ruim, a não ser que você vá a trabalho. Então, eu acho muito mais perigoso a gente andar por aqui do que andar do lado de lá. Não existe nenhum risco o risco que existe de morrer é o mesmo da gente aqui. A gente aqui também, para morrer basta estar vivo, para desligar o corpo basta estar funcionando. É verdade. Né? Mas existem regras quando você vai fazer projeção astral? Eu pergunto do tipo, vamos supor que de repente eu comecei a fazer projeção astral. Eu estou projetado astralmente, eu vou lá na casa da minha namorada, eu vou visitar aquela pessoa para saber se ela está falando mal de mim, eu vou em tal canto. Tem essa liberdade de fazer o que quer e ir aonde se quer, ou tem limites e leis regendo as projeções? Existe total liberdade. Sua consciência é livre para fazer o que você quiser. Mas você vai assumir os riscos, né, e as consequências de você andar sozinho, volto a falar, exatamente como aqui. Se você sabe que um local é perigoso e você anda naquele local de peito aberto, você sabe o risco que você está correndo. Do lado de lá é a mesma coisa. E existe também a questão da cosmoética, de você, se você é uma pessoa aqui curiosa, que você não respeita o espaço dos outros, você viola o espaço das pessoas, você do mesmo jeito vai agir do lado de lá. Não tem como e não tem uma patrulha para isso. Né? Você vai arcar com as consequências daquilo que você faz. Na verdade, a projeção astral é uma capacidade nossa que lá atrás, antes de nos hibridizarem e tal, que é outro papo, nós todos tínhamos isso ativo, funcionando. A gente podia fazer isso naturalmente e era um plus e tanto. Você imagina você ter condição de enxergar os bastidores dessa dimensão aqui. Isso são informações privilegiadas para quem consegue realmente. Quem vivencia isso já há bastante tempo, como eu desde menina, nos momentos difíceis da minha vida, eu sempre tive uma projeção, pude contar com o apoio de amigos do lado de lá, orientações, isso me ajudou muito. A humanidade seria bem diferente se todos saíssem, mas nós não temos maturidade emocional ainda para lidar, nem todo mundo. Esse é que é o problema. Então, lá atrás, essa capacidade, de certa forma, ela foi, vamos dizer, bloqueada. Não que, como o Tiesco colocou, todo mundo pode fazer? Todo mundo pode fazer, mas a gente precisa exercitar ou reativar essa capacidade para que a gente possa fazer. Foi assim, algo que uma galera suprimiu justamente porque não queria que nós crescêssemos como raça, como espécie para evoluir, porque isso é um plus e tanto. E uma outra galera que foi numa base da superproteção, né? Eles vão fazer muita besteira, é melhor a gente deixar, eles já vão usar isso para ver a vizinha pelada, tomando banho. Então, tem isso. É verdade. Deixa eu ir agora para o Tiesco. Ô, Francesco, se bem que a Meire já deixou uma deixazinha. Quando a gente faz a projeção astral, nós podemos encontrar com entes falecidos, encontrar com mestres. Quem é essa galera que a gente pode encontrar no lado de lá, quando a gente faz a projeção astral? Então, a gente pode encontrar, na verdade, com encarnados e desencarnados. E também seres de outros planetas, tá? Que fique claro, a gente está falando de uma projeção aqui dentro do orbe terrestre, né? Onde a gente conversa com pessoas como a gente, mas existem também uma segunda projeção que a gente faz, né? Que quando a gente sai no perispírito, a gente coloca uma tecnologia acoplada ao nosso corpo e a gente sai para fora do planeta também. Mas não entrando nesse mérito da segunda projeção, focando bastante nessa questão da projeção, nós encontramos, sim, parceiros, amigos, nós conversamos, trocamos ideias, encontramos encarnados, desencarnados, podemos, sim, encontrar com parentes. Mas o ponto principal é saber se é interessante para você esse tipo de encontro. Como a Meire estava falando com muita propriedade, a gente pode ir em qualquer localidade, a gente pode ir em qualquer lugar, mas você iria num local onde você não foi convidado? Ou você iria num local onde você sabe que existe um certo perigo? Eu, particularmente, não tenho uma necessidade de matar uma curiosidade galáctica, como a Meire falou, de visitar de ver uma pessoa tomando banho ou escutar uma fofoca de um vizinho que está falando comigo.
Na verdade, é um encontro com pessoas conhecidas para fazer um trabalho, né? Um trabalho, vamos dizer assim, maior, que é um trabalho de despertar consciencial e ajudar as pessoas que estão com esse véu. Ô Tiesco, você falando me veio aqui uma ideia. Quando a gente se projeta, a Meire também se quiser falar, em seguida, fique à vontade. Quando nós fazemos a projeção astral, nós vamos para essa dimensão astral. Eu posso voltar ao passado como eu posso ir também para o futuro? Eu tenho essa flexibilidade de voltar a situações do passado, a momentos históricos passados, como eu posso também visitar o futuro? Sim. Quando a gente sai em projeção, na verdade, não existe espaço-tempo, né? Então, o que acontece? A gente vive somente um presente contínuo. E isso é uma questão bem delicada, porque é difícil o entendimento para a gente que segue aqui uma linha, né? Onde existe um presente, onde eu estou, eu tive um passado e haverá um futuro. Mas quando a gente está em projeção e não existe espaço-tempo, às vezes 1 minuto projetado, na verdade, a gente pode falar que seriam horas ou até mesmo semanas ou meses. Mas então, sim, em projeções a gente consegue visitar passado, a gente consegue verificar algumas vidas que a gente passou, da mesma forma que a gente consegue ver alguns aspectos no futuro. A gente tem que entender que quando a nossa essência se desacopla desse corpo aqui onde a gente está, a gente aumenta a visão do observador. E aumentando a visão do observador, dependendo do nível onde a gente chegue, e não entrando muito em méritos técnicos, mas imaginando que a gente chegue num nível de alma, a gente está conseguindo olhar aquele espectro tudo ali para baixo que está acontecendo. Então, todas as vidas que eu passei, que eu passarei e que eu estou passando, para mim, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E eu consigo, inclusive, ir modificando isso, e tudo no presente contínuo vai modificando ao mesmo tempo. Eu não tenho a percepção na linha temporal onde eu estou nesse momento, aqui falando com vocês, nessa terceira ou nessa quarta dimensão, mas num outro nível de observador, está tudo acontecendo ao mesmo momento e está tudo sendo modificado on time, nesse presente contínuo que a gente está falando. Muito bem. Meire, você quer falar sobre esse assunto? Já complemento uma pergunta. Se eu posso fazer, não existe essa limitação tempo e espaço quando a gente vai para o astral. Eu posso visitar passado, como eu posso também visitar possibilidades futuras. Em ambas as situações, projetado astralmente, eu posso interferir nos acontecimentos passados e futuros? Então, o Valdo Vieira, ele estudou bastante sobre isso, que ele chamava de retrocognição, conhecimento do passado, e pré-cognição, conhecimento do futuro. Na verdade, a galera que eu ando do lado de lá, eles são mais, talvez mais próximos aqui da Terra. O Tiesco, o Lael, o Fábio, eles fazem mais projeção até mental do que a astral. Eu faço mais astral. Então, eu entro em contato mais com seres que possuem tecnologias muito próximas da nossa. Então, com relação a passado e futuro, as experiências que eu já tive do lado de lá, nós temos como acessar linhas de futuro. Cada atitude que a gente tem aqui, o mínimo que a gente está fazendo aqui, a gente está construindo uma linha de futuro. Essa linha, ela vai cruzando com a próprias sincronicidades que vão construindo essa linha. Então, a cada modificação das nossas escolhas aqui, a gente está construindo outra linha. Quando você sai em projeção, muitas vezes é permitido, eu digo permissão, não é bem uma permissão, existe tecnologia para que a gente acesse essas linhas, como se fosse um imenso aparelho eletrônico, sei lá o quê, que dá condições que a gente acesse alguma dessas linhas. Então, você visualiza o futuro, tá? Nessas visualizações, o que a gente pode fazer com relação ao futuro? Muitas vezes ajuda, principalmente coisas do nosso dia a dia, ajuda com que, sabe aquele sonho que você diz assim, caraca, eu sonhei que eu sofri um acidente hoje, eu não tenho necessidade de pegar meu carro e viajar hoje, eu não vou viajar. Pronto, de repente você conseguiu ali sair daquela linha, então não foi aquela linha que predominou, porque você fez outra escolha aqui, você modificou o futuro. Eu sei que às vezes é difícil, mas essa é a facilidade que a gente tem quando a gente consegue acessar. Muitas coisas que você consegue visualizar lá, que você acha que não é legal, é porque você teve acesso a uma dessas linhas. Isso é tecnologia que quem tem conhecimento, amizade, eu sempre falo que é igualzinho aqui, gente. A gente não tem acesso a toda a tecnologia, mas e se eu fosse amiga do Elon Musk?
eu não ia ter acesso a uma tecnologia porreta, mas, assim, muito mais do que os réis mortais todos da Terra. Eu não ia ter acesso a uma coisa, com certeza o cara tem um monte de tecnologia diferenciada lá. Então, do lado de lá, funciona do mesmo jeito, né? E, dependendo do grau de amizade que a gente vai fazendo, com quem a gente anda, com quem a gente se junta, qual o nosso propósito, o que a gente traz aqui para a Terra, a gente vai tendo essas companhias que realmente detêm uma tecnologia que facilita. Com relação à retrocognição, que é o problema. Eu falo muito, não, gente. Desculpa, conclua, pode concluir. Pode interromper, que eu sou falante. Com relação à retrocognição, existe uma cosmoética, que é para você não alterar a linha lá atrás. É como se também pudéssemos, de alguma forma, mexer naquilo lá atrás. Não é ficção, é tecnologia. É possível você alterar alguma daquelas linhas. Só que você, alterando uma linha automaticamente, por todas as linhas de sincronicidade, você imagina a quantidade de linha que você vai alterar também. Um fato passado, até ele ter sido construído, aquela linha que lá no passado era o futuro, ela juntou diversas sincronicidades que envolveram um monte de essências na construção daquela linha. Se você altera aquilo ali, você vai alterar também tudo nas outras essências. Então, existe, vamos dizer, uma ética que não permite, existem conselhos do lado de lá, do mesmo jeitinho que a gente tem aqui, que a gente se reúne e diz o que pode, o que não pode. Existe uma ética também que é respeitada lá fora. Só que, às vezes, tem aqueles que pulam o muro, que burlam o sistema e conseguem fazer algumas manipulações. Tecnologia. Sei que é difícil, porque hoje é nossa mente, mas eu sempre falo, dou exemplo disso aqui. Se a gente falasse desse tipo de transmissão há 40 anos atrás, acho que nem 40, 30 anos atrás, a gente já ia dizer que isso aqui era fantasia, utopia, maluquice. E olha o que a gente está fazendo hoje com o celular, né? Então, é questão só realmente do conhecimento e maturidade para podermos ter esse conhecimento nas mãos. Senão, a humanidade vai sair fazendo uma de festeira, com certeza. Meire, assim como nós conseguimos nos projetar para outras dimensões, seres que estão habitando outras dimensões ou outras órbitas também conseguem se projetar para cá. Por exemplo, às vezes tem pessoas que são sensitivas. Eu, por exemplo, não vejo, não ouço, mas eu sinto quando chega algo. Eu não sei exatamente o que é, mas eu sinto quando chega e sai. Essas sensações de que, eu senti que chegou uma pessoa aqui, pode ser, que a gente diz, não, isso é um espírito, reza e tal. Pode ser uma projeção vindo de outra dimensão para cá também? Pode, perfeitamente, pode. Seres de outros planetas, desencarnados da Terra chegando também, que isso é mais comum, que é o espírito. Mas pode ser pessoas projetadas também, né? Pessoas que, de repente, você percebe, não necessariamente uma pessoa desencarnada. Alguém que está em projeção e que está pensando tanto em você, que veio atrás de você e você sente a presença. Por quê? Porque é um ser, é uma consciência se manifestando através de um veículo que está numa outra frequência diferente dessa que a gente está acostumado. As pessoas sensitivas, elas só têm essa percepção, é como se tivesse um sensorzinho mais desenvolvido. Então, tudo que é de frequência, tudo que vibra em frequência diferente do que a gente está acostumado nessa dimensão, o radar capta e apita. Tem coisa estranha, tem coisa estranha. Só isso. É verdade. Né? Bom, o assunto é muito vasto, mas a gente temos um tempo limitado e vou começar a entrar no desdobramento desse assunto. Vocês que estão viajando, que estão tendo acesso ao mundo astral, conversando com amigos encarnados e desencarnados, e mestres, e seres de outras orbes e dimensões, eu tenho certeza que vocês perguntam a eles, nossa, olha, o planeta Terra está numa situação barra, é calor, é terremoto, é vulcão, parece que a gente está caminhando para o fim. É tanto que já aparece uma enxurrada de videntes que falam de fim do mundo, profecias, guerra, tentando resumir essa complexidade, Chesco e Meire. O que é que vocês conseguem ver em relação a tudo isso que a gente está caminhando? A humanidade está caminhando para o fim? Existem forças que estão influenciando a humanidade para que ela se autodestrua? Quer falar, Meire? Vamos lá. Caliel,
não querendo ser terrorista, tá? Não é essa a função aqui. E também a função não é assustar ninguém. E que fique claro, tá? Todos nós temos um poder cocriacional. O que isso significa? Significa que tudo que a gente tem uma intenção, pensamento, e um grupo de pessoas tendo essa intenção, pensamento, a gente consegue modificar algumas questões, algumas linhas, para, de repente, algumas coisas mais favoráveis. Mas sim, estão acontecendo bastante coisas estranhas, tá? Vocês podem ver que essas questões de cataclismas, que normalmente são cíclicas, estão mais aceleradas agora no momento, tá? Estão aceleradas por alguns motivos. Existe um motivo que a gente pode falar que é uma transição planetária, né? É onde a consciência de Gaia, que é o nosso planeta, realmente ela está mudando a sua frequência vibracional, e tendo em vista isso que está acontecendo, nem todo mundo vai poder permanecer aqui. Só aqueles que estiverem vibrando no mesmo nível consciencial de Gaia que poderão permanecer. Mas também não é um problema. Aqueles que não puderem permanecer aqui serão direcionados a outros orbes, no mesmo nível dimensional onde a gente está. Mas, entrando um pouquinho no mérito da projeção, que você perguntou se a gente encontra até pessoas... houve também, por exemplo, eu até publiquei no meu canal, publiquei ontem um vídeo que eu fiz com a Meire. Eu fiz um vídeo com a Meire em agosto, e em outubro a gente reconfirmou algumas informações. Eu publiquei no canal essa semana. Houve um trabalho que foi feito, tá, em projeção, e eu diria que foi para fora do planeta, só contando um pouquinho para vocês, onde a gente, depois que a gente tiver interesse, dá uma olhadinha lá, mas onde a gente fez um trabalho na Lua, e onde teve que ser alterado em milímetros a questão da Lua. E lá atrás a gente já tinha falado de algumas coisas que iriam acontecer, inclusive desse aumento das águas, né? Vocês devem estar vendo em todos os locais que as águas estão subindo no mundo inteiro, né? Não é só no Brasil. Estão acontecendo tsunamis no Brasil que nunca aconteceram, né? Estão acontecendo essa elevação da água em todos os lugares do mundo. Você pode ver que esses vulcões também estão entrando em erupção. A Terra também está se movimentando, né? Está acontecendo em tudo quanto é lugar. E fora isso, existem também seres nefastos, porque a gente está vivendo uma conjuntura que poderia se dizer que é a tempestade perfeita. Tudo está acontecendo ao mesmo momento, as pessoas não estão compreendendo e está todo mundo ficando com medo. E também existem seres nefastos que se alimentam, vamos dizer assim, da nossa energia. Então, por se alimentarem da nossa energia, eles também gostam que a gente vibre no medo. Então, eles estão causando alguns conflitos, como vocês devem estar vendo. Existem algumas questões que estão mais aceleradas de vários resets que estão falando. Reset financeiro que está todo mundo falando, período de guerra. Vocês podem ver que provavelmente essa questão de guerra vai aumentar um pouquinho aí. Esse negócio deve se alastrar para outros países, não deve ficar só centralizado aonde está localizado. Mas eu não vejo como um final, tá? Eu não vejo como um final da humanidade. Eu vejo só como um período de transição, tendo em vista isso tudo que está acontecendo, e é uma questão de as pessoas não devem ficar com medo, elas devem entender tudo o que está acontecendo para não ficar vibrando dessa forma, né? Que é a forma justamente que algumas pessoas querem que a gente vibre justamente para se beneficiar da nossa energia. Muito bem. Meire J. Costa. Em nível energético, a gente pode ficar, de certa forma, tranquilo, porque mesmo a galera nefasta, o Chesco tão bem falou aí, eles não querem um desencarne coletivo de 2/3 da população da Terra. Por quê? Porque nós ainda não estamos próximos de outro orbe que puxa essa galera toda eletromagneticamente para outro lugar. Você imagina todos esses espíritos, esses desencarnados no duplo terreno, na outra dimensão. Não é interessante para eles manter tanta gente também nesse outro nível. Então, eles também estão se aproveitando da situação, porque Chesco colocou bem aí, eles se alimentam da energia do medo. Então, o interesse não é desencarnar as pessoas, mas sim colocar todo mundo em pânico. Olha o que aconteceu há 2 anos atrás aí. Nós tivemos morte, sim, mas se a gente for ver proporcionalmente a população mundial, foi pequena. Porém, o mundo inteiro estava produzindo a energia que eles queriam, a energia do medo, do pânico. Eles se alimentaram bastante, tanto que eles estão fortes e se fortaleceram para todo esse processo que vinha agora, dessa energia que a gente alimentou eles lá atrás, né? E aí o que acontece também? Muita coisa dessas mudanças que a gente está vendo de clima é a galera legal trabalhando. Nós temos tecnologia lá fora
que a gente consegue dissipar um pouco a energia. Gaia está passando por esse processo de transição natural, aonde eu sempre brinco dizendo que o planeta está com dor de barriga, está mudando, alterou a frequência, ele também está sentindo. Então, essas convulsões aí são normais, né? De movimentação de magma, então os vulcões ficando mais ativos, placas tectônicas se movimentando. Só que, como a gente está com tudo isso intensificado por conta da mudança mesmo da frequência do planeta, o que poderia acontecer? Lugares onde está acostumado a ter terremotos, terem terremotos de magnitude 10 para cima. Então, o que a galera lá de fora que tem tecnologia está fazendo? Atrito de placa tectônica que começou, eles têm como medir, eles trabalham nessa placa para dissipar essa energia. Então, se aqui teríamos um terremoto de 9 ponto alguma coisa, de 8 ponto alguma coisa, dissipa um pouco, aqui tem um de 6, lógico que vai repercutir em outro canto, que nunca teve terremoto, aí passa a ter, porque está sendo feito um remanejamento energético, com tudo, com todo o planeta. E isso são os nossos irmãos que estão operando por trás para evitar também que essas catástrofes aconteçam decorrente de processo natural de evolução cíclica do planeta como um orbe que está circulando aí pela galáxia, cumprindo a sua jornada também evolutiva. Então, eu vejo que tem muita gente boa trabalhando nos bastidores, não só humanos, mas de outros planetas, não só terrícolas, mas de outros planetas, terrícolas desencarnados, terrícolas em projeção, seres de outros planetas mais evoluídos que já passaram por o mesmo tipo de problema que a gente está passando agora. Então, nós estamos amparados, isso é que é importante, é a gente não alimentar esse medo que estão tentando colocar na gente, porque a gente já errou, a gente deixou que nos manipulassem no medo e isso tornou essa galera que está por trás bem fortinha. E isso assustou um pouco a galera boa, positiva, quando percebeu qual foi a jogada deles. Não precisa matar todo mundo, é só botar todo mundo com medo, que isso coloca a gente forte. Matar eles não querem. Quando a gente desencarna, ou quando a gente está em projeção astral, a gente tem muitos poderes que a gente não tem aqui. Se você tem uma turma querendo te manipular, ou te oprimir, ou te dominar, eles vão querer que a gente não tenha os poderes. Então é melhor manter a turma toda encarnada do que desencarnada. É verdade. Chesco, tem muita gente que está falando, já que você falou em seres de outra órbita, de dimensão, o número de avistamentos de supostos OVNIs, objetos voadores não identificados, vem se intensificando ao redor de todo o planeta. E aí traz à tona novamente a questão de existência de vida extraterrestre. E há quem diga que esses seres já estão convivendo no meio da gente sem a gente perceber. É exatamente isso? Ou onde é que existe fake news e onde existe verdade nessas histórias todas? Chesco. É exatamente isso, tá? Esses seres já estão aqui, na verdade, desde a criação do planeta, tá? Mas agora realmente está existindo uma intensificação. Mas não é que eles nunca estiveram aqui, tá? Na verdade, pessoas estão elevando o seu estado vibracional e estão conseguindo vir com mais facilidade e também eles estão se mostrando mais para todos. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de informação também. Por quê? A gente tem que sempre analisar sempre nas polaridades, sempre dentro de uma dualidade. Então, sim, esses seres eles estão vindo, como a Meire falou com muita propriedade, para ajudar, tá? Eles estão ajudando muito aqui dentro, sim. Mas também existem questões do governo também que querem esconder isso e que querem fazer que esses seres pareçam maus, para que eles consigam também formalizar aquele governo secreto ou governo único, que está sendo já muito comentado por diversas mídias e por diversos países. Eu acho impressionante, porque hoje em dia não tem mais como falar que não existem seres de outras ordens. O governo mesmo americano já falou sobre isso. A CIA já publicou, já falando que existe vidas em outros planetas, que eles já viram outras naves que eles não conseguem identificar. Só que o que acontece quando tem uma notícia dessas na mídia, é uma coisa muito engraçada, porque as pessoas elas não estão nem aí. Então, vem uma pessoa e fala que existe vida em outro planeta, 99% da massa da população finge que não viu nada.
Eu mesmo tive um caso, quando teve a publicação daqueles vídeos do porta-aviões americano, que mostraram as naves, aquelas coisas todas acontecendo, eu publiquei no canal da minha família, publiquei num canal de amigos lá. Gente, ninguém falou nada. Era como se aquilo fosse a coisa mais banal, a coisa mais normal do mundo e que não tivesse problema nenhum. Da mesma forma também que a NASA já falou, a gente já detectou metano, a gente já detectou algumas outras substâncias em outros planetas, e eles estão soltando informações aos poucos. Não sei se vocês sabem, mas a questão de metano, a questão de algumas substâncias, são substâncias, né, que eles estão detectando, mas que são produzidas por um outro ser. Então, esse tipo de informação é oculta e as pessoas também não querem enxergar. Eu não consigo entender o porquê que as pessoas não veem. A comunicação está sendo feita, está sendo tudo falado, que esses seres existem, mas é como se ninguém estivesse vendo o que está sendo passado na mídia. Para mim é uma coisa até impressionante. Entendi. Nós estamos a 10 minutos para encerrar nossa entrevista e já estou com saudade do bate-papo. Já vocês falando, eu já imaginei mais umas dezenas de temas para convidar vocês para novas entrevistas. Mas vou pegar um gancho rapidinho, falando de seres tal, e aí me veio à cabeça que esses seres negativos, eles podem estar fingindo ser santos, fingindo ser deuses, fingindo ser anjos e arcanjos. Esses seres negativos estão se travestindo de seres de luz para enganar as pessoas e sugar a energia delas? Ai, Caliel, essa é a pergunta para o final de entrevista. No final, tinha que fazer aquela pergunta que você olha, meu Deus, por que ele fez essa pergunta? Não é? Quase isso. Há milênios que eles fazem isso, né? Caliel, olha só, eu não quero afrontar ninguém, não quero afrontar nenhuma religião, tá? Longe de mim fazer isso, inclusive aqui no seu canal. Mas o que acontece? Sim, esses seres, eles se travestem de outros seres para enganar. Então, o que eu gosto sempre de falar para as pessoas é o seguinte, você sabe para quem você está rezando de noite? Você sabe para quem você está intencionando a sua energia? Tá? Às vezes você está intencionando a sua energia para um Cristo, às vezes você está intencionando a sua energia para um Buda, às vezes você está intencionando a sua energia para um caboclo, para um Exu, você está intencionando a sua energia para um Astar Cheran, para um Saint Germain. Você realmente sabe para quem você está intencionando a sua energia? E por que eu estou falando isso? A gente não teve oportunidade de falar durante a entrevista aqui, mas como a Meire falou, nós temos capacidades. E uma das nossas capacidades, quando a gente sai em projeção, é mudar esse aspecto corpóreo. Então, o que acontece? Na troca, eu quando eu saio, se você me falar que você me viu com esse corpo, você nunca me viu, porque eu nunca saio com esse corpo. Então, já aconteceu de eu sair com um estereótipo de caboclo e ir num centro de Umbanda e ajudar as pessoas lá. Já aconteceu de eu sair com o estereótipo de Ganesha e eu ir na Índia e ajudar as pessoas lá. Mas eu não estava mal intencionado. Da mesma forma também que esses seres, todos nós temos as capacidades, esses seres também têm essa tecnologia para poder fazer essa transmutação no corpo. Então imaginem só, se de repente um comando estelar, uma fraternidade branca, e não se sintam ofendidos com o que eu estou falando. A única coisa que eu estou falando é que, de repente, a terceirização que vocês fazem, e a gente às vezes acha que não terceiriza, mas vocês podem ver que em 99% dos casos, quem chega de noite vai fazer uma reza e agradece a si próprio. Eu me agradeço por eu estar aqui, eu sou Deus e eu me agradeço. A maioria das pessoas ela precisa agradecer a um terceiro. Então faz uma prece para um Cristo, para um Saint Germain, não importa para quem, vocês podem ver que é qualquer tipo de pessoa. Tá? Então, um recado que eu daria para um final de live tenham em mente se realmente as pessoas que vocês estão intencionando o seu pensamento, se realmente elas são pessoas boas ou não poderia ser uma pessoa travestida pegando a sua energia. Muito bem. Meire, rapidinho, sua colocação. Tiesco falou tudo. Prefiro não me comprometer. Pessoal, mas se você quer falar alguma coisa, fica à vontade. Tem 5 minutinhos ainda, Meire. Não, tranquila. A gente vê que realmente, e tudo sempre foi necessário, eles sempre estiveram aqui, sempre nos manipularam, criaram avatares também, situações, isso existe, os deuses,
né? Mas tudo faz parte do nosso crescimento e da nossa evolução também, né? Eu acho que agora é importante a gente começar a falar, porque nós já temos condição de entender isso. Não são todos. Até alguém vai escutar a fala do Chesco e vai dizer, que absurdo. E a gente ainda tem alguns que ainda não... Mas lá atrás era muito pior, gente. Então a gente precisava realmente, a gente estava naquele estágio de ter que acreditar nessas coisas para poder crescer um pouquinho. Mas eu acredito de verdade que a projeção astral, ela ajuda até a gente quebrando, tirando esses véus. Porque quando você sai em projeção, você consegue visualizar. Sabe assim, olhar os bastidores do teatro? É como que você vê o teu avô tirando a fantasia do Papai Noel e você diz, caramba, era o meu avô o tempo todo. É mais ou menos por aí o que a gente vai viver e a projeção astral vai ajudar. Mas para você poder enxergar que era o teu avô que era o Papai Noel, você tem que ter maturidade, senão pira. Né? Você quebra tudo aquilo que você trazia dentro de você como crença, e a gente está o tempo todo falando, hoje em dia, a galera falando bem colocado mesmo na quebra das crenças limitantes, porque cada vez mais é importante a gente ir quebrando essas crenças para que a gente possa de verdade crescer. Que até então foi um pseudo-crescimento, uma pseudo-evolução. E se a gente não abrir o olho, eles estão manipulando de forma que a gente pense que a gente evoluiu, mas na verdade só trocou a roupagem. Só se mudou a roupa do Papai Noel para o, sei lá, só está mudando a roupa. Mas tem alguém ali por trás manipulando, se fazendo passar, né? Então a gente precisa ter esse cuidado mesmo nesses tempos de transição, para que a humanidade possa evoluir de verdade. Né? Meire e Francesco, obrigado pela participação. O pessoal que está nos acompanhando, não se preocupe que eu vou convidar depois, novamente, o Chesco e a Meire para conversar sobre outros temas. Eu tenho certeza que essa live deixou uma deixa aí para diversos outros assuntos, mas a gente volta a falar sobre isso no próximo ano. Meire, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, como encontrá-la nas redes sociais? O Instagram é o Meire J. Costa, o YouTube também, tudo Meire J. Costa, juntinho, lá bota @Meire J. Costa, você consegue me encontrar lá no Instagram, eu boto bastante conteúdo lá, quem quiser participar, quem quiser fazer o curso de projeção astral, aproveita que ainda está aberto lá as inscrições, só vai ficar até o final da semana. Então, é isso, é fácil de achar, sou facinha de achar. O Carnevale. O Chesco é mais difícil. O Chesco é mais difícil. Eu consegui encontrar o Chesco por causa da Merkabah. Foi. Que aí eu digitei Merkabah e achei. Chesco, deixe os seus contatos. Obrigado, querido. Calhau, eu que agradeço, é sempre uma honra estar aqui presente com vocês, tá? Na verdade, meu contato é o Merkabah Dimensional, né? Quem quiser no Instagram, no YouTube, é Merkabah com H no final e Dimensional. E tem bastante conteúdo lá também, e a gente tem esses papos aí, ditos loucos, para todo mundo que tem interesse. Muito bem. Chesco, obrigado. Meire, obrigado. Espero contar com vocês aí em outros bate-papos aí no próximo ano. Tchau, tchau.